matéria de História, páginas 122 e 123. Matéria de História, páginas 122 e 123. Iremos falar sobre os tropeiros e os vaqueiros. Antes, nós tínhamos falado sobre os bandeirantes, que saíram lá de São Paulo, ao interior do Brasil para explorar suas riquezas naturais. Agora nós iremos falar dos tropeiros e dos vaqueiros. Primeiro, os tropeiros. A Tijuce vai fazer umas perguntas, por isso que é muito importante que vocês estejam com o lápis ou o marcador de texto aí pertinho de vocês, para vocês estarem marcando as respostas, tá bom? Vamos à primeira pergunta. O que se desenvolveu há cerca de 300 anos atrás no Brasil? O que se desenvolveu há cerca de 300 anos atrás no Brasil? O que foi que se desenvolveu no Brasil há cerca de 300 anos atrás? Isso, vamos procurando a resposta, lendo as palavrinhas, porque é muito importante a leitura. A leitura nos ajuda a escrever correto, a nos expressar melhor. Então, vamos ler, né? Vocês já leram, já encontraram a resposta? Muito bem, pois vamos à correção. Há cerca de 300 anos, desenvolveu-se a atividade de mineração de ouro e pedras preciosas na colônia. Há cerca de 300 anos, desenvolveu-se a atividade de mineração de ouro e de pedras preciosas na colônia. Tijuce, o que é a colônia? Como assim colônia? É porque o nosso país não tinha um governo próprio. O governo que aqui regia era o de Portugal, ou seja, de outro país, que fica lá no continente europeu. E o nosso país era apenas uma colônia nesse tempo. Mas hoje o nosso país tem um governo próprio e o nosso país é um país independente, tá bom? Certo? Agora vamos à próxima pergunta. Por que se tornou fundamental a atividade dos tropeiros? Por que se tornou fundamental a atividade dos tropeiros? Procure bem direitinho aí a resposta, que está no segundo parágrafo, tá bom? Vai lendo, vai se orientando, prestando atenção nas palavrinhas, interpretando para você poder chegar na resposta. Vocês já encontraram a resposta da segunda questão? Vamos à correção dela, vamos lá? Nas regiões de mineração, não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Nas regiões de mineração, não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Por isso que a função do tropeiro foi muito importante, porque eles comercializavam esses produtos, eles iam até as pessoas que precisavam desses produtos e vendia. Então, eles tiveram uma grande importância, certo? Neste momento, para o nosso país. Vamos à próxima questão? Quem eram os tropeiros? Quem eram os tropeiros? Essa resposta também está aí no segundo parágrafo, tá bom? Quem eram os tropeiros? Procura aí com bastante calma, tranquilidade, atenção, paciência. Isso, muito bem. Vai procurando a resposta. Já encontraram? Posso fazer a correção? Pois vamos lá? Eram grupos de pessoas que transportavam mercadorias de outros locais para as áreas de mineração, abastecendo-as.
Eram grupos de pessoas que transportavam mercadoria de outros locais para as áreas de mineração, abastecendo-as. Então, essa é a resposta da pergunta: quem eram os tropeiros? Vamos continuar com as nossas perguntas para que você possa interpretar melhor o texto e compreender a função dos tropeiros e também responder às questões da página 122, tá certo? Então, a tia Jússi está fazendo isso para que você possa entender melhor o texto, compreender a função dos tropeiros e também possa estar respondendo às questões da página 122, tá certo? A próxima pergunta é: quais eram os caminhos percorridos pelos tropeiros? Quais meios de transportes eles utilizavam para carregar as mercadorias? No caso, são duas perguntas. Quais eram os caminhos percorridos pelos tropeiros e quais eram os meios de transporte que eles utilizavam para carregar as mercadorias? Essa resposta ela ainda está no segundo parágrafo, tá certo? Vamos lá? Você já deve ter encontrado essa resposta, não é mesmo? Isso, pois vamos à correção. Eles viajavam principalmente por terra e transportavam os produtos no lombo de mulas e burros. Eles viajavam principalmente por terra e transportavam os produtos no lombo de mulas e burros. Então, era assim que os tropeiros, eles faziam suas viagens por caminhos de terras e o transporte dos produtos eram feitos no lombo de mulas e burros, ou seja, porque antes não existia caminhões, né? A tecnologia não existia de maneira tão avançada como é hoje, então o meio de transporte que eles utilizavam para transportar suas mercadorias eram mulas e burros. Vamos aqui à última pergunta. O que se desenvolveu nos locais estabelecidos como parada dos tropeiros? O que se desenvolveu nos locais estabelecidos como parada dos tropeiros? Vocês se lembram que a tia Jússi falou para vocês na aula passada que os locais de parada dos bandeirantes se tornavam vilas e depois cidades? Vocês se lembram disso? Que os locais de parada dos bandeirantes se tornaram vilas e depois cidades? Pois me respondam, o que se desenvolveu nos locais estabelecidos como parada dos tropeiros? Pensa aí direitinho, lê corretamente cada palavrinha do texto para que você possa encontrar a resposta. Isso, muito bem, você já deve ter encontrado a resposta, porque vocês são muito rápidos, não é isso? Então, vamos lá? Vamos à correção? Com o passar do tempo, desenvolveram-se feiras de trocas de produtos e vilarejos nesses lugares que mais tarde deram origem a cidades. Com o passar do tempo, desenvolveram-se feiras de trocas de produtos e vilarejos nesses lugares que mais tarde deram origem às cidades. Então, vamos dizer que a mesma coisa, né, que aconteceu com os bandeirantes também aconteceu com os tropeiros. Eles acabaram colaborando, né, de alguma forma para o desenvolvimento do nosso país. Ou seja, suas paradas deram origem a vilas e cidades, e aí por isso que o nosso país começou a crescer. Tá bom? Se você precisar de um tempo para responder a quarta e a quinta questão, você dá uma pausa, certo? E aí depois você retorna. Tá fácil responder a quarta e a quinta porque nós já fizemos a exploração do texto. Vamos aqui para a página 123, os vaqueiros.
Os vaqueiros também tiveram um importante papel na ocupação do interior do Brasil. Vamos entender por que eles tiveram esse importante papel? Vamos lá? Porque a criação de gado se desenvolveu melhor no interior do Brasil? Para a gente poder responder essa questão, nós teríamos que estar entendendo por que a criação de gado se desenvolveu melhor, né, no interior do Brasil. Aí sim nós vamos entender o importante papel dos vaqueiros, né, na ocupação do interior do Brasil. Procurem a resposta porque ela está no primeiro parágrafo. Porque a criação de gado se desenvolveu melhor no interior do Brasil. Vocês estão aí pesquisando, olhando o texto. Procurem a resposta com calma, com paciência. Leiam as palavras com clareza, com atenção, tá bom? Para que vocês possam estar interpretando o texto, tá certo? Vamos à resposta da questão que a tia Jússi lançou? Vamos lá? Como o gado precisa se alimentar de pasto, uma vegetação que não se desenvolve bem no litoral, a criação de gado foi melhor sucedida nas terras do interior. Como o gado precisa se alimentar de pasto, uma vegetação que não se desenvolve bem no litoral, a criação de gado foi melhor sucedida nas terras do interior. Então, esse foi o motivo que levou os vaqueiros, né, a ir com seus rebanhos para o interior do Brasil, em busca de pastos, tá certo? Em busca de pastos para alimentar o rebanho. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: onde eram criados os rebanhos? Porque os vaqueiros, eles também não precisavam só de pasto. Eles tinham também que procurar outro elemento da natureza, né, para que o gado pudesse crescer forte e saudável. Então, que outro elemento da natureza, fora o pasto, o vaqueiro buscava para os seus rebanhos? E por isso que eles se estabeleciam próximo desse elemento. Que outro recurso era, gente, que eles buscavam? Muito bem. Leia com bastante atenção o seu texto, certo? Para que você possa interpretar. Esse texto, ele está muito cheio de boas informações, não é isso? Está cheio de boas informações. Já encontrou? Pois vamos à resposta? Os rebanhos eram criados em áreas do interior próximo de rios, tá vendo? Então, eles criavam os rebanhos próximo de rios para que o gado tivesse, além do pasto, bastante água, né, para saciar a sede. Então, eles ficavam ocupando terras que tinham pasto e se estabeleciam próximo de rios. O rio escolhido, né, foi o Rio São Francisco. E por isso que essa escolha levou a uma grande expansão da pecuária. Essa escolha levou ao desenvolvimento, à expansão da pecuária. Inclusive, amanhã nós vamos falar sobre a pecuária no assunto de geografia, tá certo? Vamos à próxima pergunta. Como era feita a comercialização do gado? Como era feita a venda do gado? Né? Como que os vaqueiros faziam a venda do gado? Essa resposta ela já está no segundo parágrafo. Essa resposta já está no segundo parágrafo. Olha aí bem direitinho que você vai conseguir encontrar. Muito bem. Isso, vai pesquisando, vai lendo o seu texto com bastante carinho, paciência, não é isso? Vamos lá, a correção? Para comercializar os animais, os rebanhos eram conduzidos pelos vaqueiros por longas distâncias por terra, abrindo diversos caminhos. Para
comercializar os animais, os rebanhos eram conduzidos pelos vaqueiros por longas distâncias por terra, abrindo diversos caminhos. Então, era assim que eles, conduziam os animais para serem vendidos, para serem comercializados. Eles levavam de um lugar para o outro. E ao levar de um lugar para o outro, eles também abriam caminhos. Vamos para a última pergunta. Nos pontos de parada dos vaqueiros, o que se formou? Nos pontos de parada que os vaqueiros faziam, o que se formou? É a mesma coisa dos tropeiros e dos bandeirantes. Quando eles precisavam fazer suas paradas, fazerem seus acampamentos, eles criavam alguns elementos para que eles pudessem, estar tentando se estabelecer de uma forma mais confortável. Então, nesses pontos de paradas, o que é que se formava, gente? O que é que se formava nesses pontos de parada? É a mesma resposta dos tropeiros e dos bandeirantes, não é isso? É a mesma resposta dos tropeiros e dos bandeirantes. Vocês já encontraram a resposta? Isso, muito bem. A resposta é: nesses pontos de parada, aos poucos, foram se desenvolvendo povoados que, com o passar do tempo, formaram as vilas e cidades. Nesses pontos de parada, aos poucos, foram se desenvolvendo povoados que, com o passar do tempo, tornou-se vilas e cidades. Tá vendo, gente? Como os bandeirantes, os tropeiros e os vaqueiros tiveram um papel muito importante na ocupação das terras brasileiras, porque suas paradas acabam formando povoados, acabavam formando vilas e, por fim, as cidades e, por fim, todo o nosso país. Então, se alguém te perguntar como se deu, a ocupação do interior do Brasil, aí você vai dizer, se deu por causa da exploração dos bandeirantes, a comercialização dos tropeiros, e a busca de boas terras pelos vaqueiros, que por causa deles, e seus acampamentos, surgiram os povoados, as vilas e as cidades. Agora vocês vão ter um tempinho para estar respondendo as questões da página 123. Respondam com paciência, tranquilidade, certo? Até porque nós fizemos um bom estudo, do texto da página 123. Vamos aqui à página 124 e 125, comprar produtos para o dia a dia. Aqui é a representação de uma feira há 300 anos atrás no Brasil. Aqui é a representação de uma feira há 300 anos atrás no Brasil. Temos uma vila que com certeza se transformou em uma cidade. Temos uma vila que com certeza, se transformou em uma cidade. A tia Jússi quer que você circule pontos de referência, tá bom? O primeiro ponto de referência é o atravessador. Tia Jússi, quem é o atravessador? É uma pessoa que compra produtos por um preço bem baixo, mas vende por um preço alto. É uma pessoa que vende os produtos por um preço alto, mas ele compra por um preço muito baixo. Procurem também os artistas da feira, que dão para a feira um ar de alegria, de diversão. E eles estão com roupas bem coloridas. Eu quero também que vocês identifiquem o tropeiro. Só um tropeiro. Tem muitos tropeiros aí na imagem, mas eu quero que você identifique só um, tá certo? Vamos para a página 125. Circule aí as pessoas que estão negociando ouro. Circule aí as pessoas que estão negociando ouro. Muito bem. Circule aí as pessoas que estão negociando ouro. Antes, além de usar o dinheiro, as pessoas também faziam troca. Eles trocavam bois, trocavam sacos de arroz, feijão por outros produtos, certo? Circule
o caixeiro viajante? Circule o caixeiro viajante. Inclusive, o caixeiro viajante está vendendo um tecido para uma senhora. Procurem o vaqueiro. Isso, estejam procurando o vaqueiro, tá bom? Procurem aí o vaqueiro na página 125. Já encontraram? Então, circula. Agora, eu quero que vocês procurem uma barraquinha de produtos agrícolas. Procure aí uma barraquinha de produtos agrícolas. O vaqueiro, ele trabalha com a pecuária, né? Isso é um assunto que a gente vai ver em geografia. Os produtos agrícolas, eles, né, são do cultivo da terra, eles têm relação com o cultivo da terra, não é isso? E todos os produtos agrícolas são de origem vegetal. Nós já falamos disso lá na aula de geografia. Então, você procura aí o vaqueiro e depois você procura a barraquinha de produtos agrícolas, tá certo? Então, depois de a gente ter circulado tudo direitinho, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que a tia Jussi vai falar. Vocês vão pegar essa primeira e essa segunda questão e vão fazer no caderninho de vocês com uma letra bem bonita, tá bom? Vocês vão pegar a primeira e a segunda questão e vão escrever no caderninho de vocês com a letra bem bonita e irão responder, tá certo? Façam uma atividade com muito amor e carinho e até a próxima aula de História.